Olá, gente. Boa noite. Eu me chamo Letícia Baltzara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo nessa live sobre gênero textual monografia, que faz parte da atividade de extensão da disciplina Oficina de Texto 2, supervisionada pela professora Jaqueline Deolinto. Essa live, quem está mediando essa live sou eu, a Leandra e o Everton. E estamos apresentando nosso grupo, formado por nós três, e a Brenda Cordeiro, que está nos bastidores auxiliando a professora. E nós somos alunos do curso de Ciências Sociais da UF Campus. Oi, boa noite, gente. Eu me chamo Everton e aluno de Ciências Sociais, né? E temos o prazer de termos como convidadas a professora Andréa Lúcia de Paia da Silva, que é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da UF Campus e é a coordenadora da Universidade para a Terceira Idade na UF de Campos. A Rafaela Garcia Estrela, que é uma graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pelo Grupo de Estudos e Pesquisa e Leitura e Escrita Acadêmica e integrante voluntária do Laboratório de Letramentos Acadêmicos. A Thaisa Rodrigues Barbosa Vieira, graduanda concluinte em Licenciatura e Pedagogia na Universidade Federal Fluminense, no campus Gragoatá, com experiências acadêmicas em Pedagogia na Universidade Federal de Projetos de Extensão, de Ensino e de Pesquisa. Agora vamos passar a palavra para as convidadas. Podemos começar com a professora Andréia, e em seguida a Rafaela e a Thaisa. Bem, gente, boa noite. É com grande prazer, né, que eu venho fazer parte dessa grande roda. Eu estou encarando como uma grande roda, assim, de trocas de experiências, né? Aí, no caso, já posso entrar nas questões ou vocês vão fazer as perguntas? Boa noite. Você pode se apresentar um pouco, falar um pouco sobre o seu trabalho, e as meninas também se apresentam depois, e aí a gente entra para as perguntas, tá bom? Tá bom. Não, no sentido, então... Bem, como já foi anunciado, eu sou a professora Andréa Paiva, venho trabalhando na UF de Campos já há uns 11 anos, né? E venho como coordenadora de TCC, né? Sobretudo a partir de 2022, né? Mas antes também em conjunto com a professora Simone, né? Simone Silva, que era a pessoa, né? A professora que fazia, né? Essa função. E hoje, como vocês também comentaram, né? Eu faço parte da Universidade para a Terceira Idade e venho também trabalhando a UNIT, né? Que é o maior programa, na verdade, né, que a gente tem dentro da instituição, vai fazer esse ano já 31 anos, e venho também fazendo parte do Motirô e Anderecó, que é o nosso grupo de pesquisa em memória e cultura, aí na UF Campos, junto com a professora Giovana Tabac, e também do LAPEX, que é o nosso laboratório de pesquisa e ensino de ciências sociais. E, mais uma vez, agradecer aí a professora Jaqueline pela oportunidade, pela criatividade. A Jaqueline é muito criativa, né? De como lidar, como trabalhar com essa parte extensionista. E a vocês também, porque vocês acabam aprendendo mesmo, né? Na prática, de uma forma prazerosa. Então, mais uma vez, parabenizar aí. E, como eu falei, o meu intuito é levar essa apresentação como uma grande troca de experiência. Muito obrigada, professora. Agora a Thaís ou a Rafaela podem se apresentar. Podem escolher quem vai primeiro. Fiquem à vontade. Quer ir, Rafa? Não, pode ir. Tá bom. Boa noite, meu nome é Thaísa, sou estudante do curso de Pedagogia na UF, Campus Gragoatá. Estou em reta final, entrei em 2017, então estou
há bastante tempo na faculdade, nesse processo aí de idas e vindas, mas já atuei, tive experiência em escola particular, né, por um tempo, depois consegui, de fato, vivenciar a universidade, e foi um momento em que eu transformei a minha formação e que eu pude, de fato, vivenciar o que era o meu curso, né? Então, como já foi dito, eu tive experiência em projeto de extensão, que foi o projeto de inclusão. Também fui bolsista PIBIC junto com a Jéssica, que a Rafa agora né, de 2022 a 2023. O projeto encerrou ano passado. E também participei de outros movimentos da universidade, enfim, de alguns grupos também de pesquisa. E hoje já não sou mais bolsista, estou em reta final, se Deus quiser, concluo esse ano e passo por mais essa etapa e seguimos, né? Aí vem mestrado, doutorado e assim vai. É isso. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Meu nome é Rafaela, eu sou graduanda de Pedagogia na Universidade Federal Fluminense também. Atualmente eu sou bolsista de iniciação científica do Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, junto com a Jéssica e a Fabiana, né, que são as duas professoras coordenadoras do grupo. No ano passado eu estive na bolsa junto com a Thaís, né, então fomos companheiras nesse processo de pesquisa também. E antes de iniciar como bolsista de iniciação científica, eu também iniciei como bolsista de extensão, né? Então, tive uma certa trajetória migrando entre as bolsas. E, atualmente, também, né, o meu tema de monografia fala também sobre essa imersão no contexto acadêmico, as questões de leitura e escrita. E eu acho que é isso. A minha trajetória na universidade, assim, ela se deu de uma forma um pouco diferente, porque eu entrei no meio da pandemia, eu entrei em 2021.1, né? Então, quando eu cheguei à universidade, de fato, eu pude estar participando desses espaços, foi muito interessante, porque até o momento eu ainda não conhecia o que era a universidade como um todo, né? Esse espaço tão importante. E é isso. Perfeito, muito obrigada, meninas, muito obrigada. Agora eu vou abrir para as perguntas que eu vou fazer à professora, que a gente anotou para fazer para a professora Andréia. E a primeira pergunta é, considerando como a monografia induz o acadêmico a se aprofundar em um tema específico e fazer uma sistemática revisão de literatura, além do desafio da escrita nesse processo, a gente gostaria de saber qual que é a importância de fazer uma monografia, no geral, mas principalmente na área de ciências sociais. Bem, Leandra, a gente tem, primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar de forma bem objetiva, né? O que é uma monografia, né? Durante esse período como coordenadora de TCC, nos contatos com os alunos, a primeira coisa que vem à cabeça, que vem de experiência, é o medo do TCC. Isso já nem precisa ser orientadora de TCC, né? O medo já vem desde quando você pega o orientando, quando você está em sala de aula e você está em sala de aula e o aluno já começa um pouco assim, né, a temer pelo 7º período, 8º período, né, que é a finalização. Mas por que a gente não começa a pensar isso de uma forma diferente? Para começar, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, né, mais conhecido para os ítmos, como, né, para os ítmos, ou para quem não... brincando assim, como TCC, ele é um trabalho, gente, que a instituição vai decidir. O curso, né, em consonância com a instituição, na verdade, a instituição ela tem um peso grande sobre a sua obrigatoriedade ou não, né? No caso nosso, a gente está falando de TCC, sobre a monografia, sobretudo no curso de Ciências Sociais, ele é obrigatório. No nosso curso é obrigatório. Então, se é obrigatório, por que a gente também não entender o TCC como uma devolutiva pública? Enquanto uma política pública. Em que sentido que eu falo isso, né? Porque estudamos em uma universidade pública, a gente tem o mínimo que a gente pode fazer
por essa universidade pública é essa devolutiva do conhecimento, da ciência, de trazer divulgação, né? Eu sempre brinco dizendo, a gente não paga a universidade de forma monetária, né? Mas o TCC, ele tem um brilho aí. Ele tem esse brilho, como eu falei, é uma política, eu entendo muito assim, como uma política pública devolutiva, onde a gente tem que fazer, tem que demonstrar a importância, assim, de uma universidade pública, a importância de uma universidade de qualidade. O que afinal de contas, fazemos nos TCCs, sobretudo em momentos que a universidade pública ela é atacada. A gente teve períodos, contextos históricos, onde você tem maior ou menor grau desses ataques, mas a gente tem também o que se herdou dessa visão universitária, né? Então, onde eu tenho materializado o que vocês, né, desenvolvem, o que vocês fazem? Lógico, nas ações como essa extensionista, mas também, sobretudo, abrindo os TCCs. Se você pega ali o RIUF, o repositório institucional da UF, e a gente vai ver o que a gente está produzindo, o que nós estamos coletando, o que a gente está demonstrando ali de conhecimento, de saber, eu acho que é uma excelente resposta, né? Uma excelente resposta em relação à importância da universidade pública. E aí, a outra coisa que eu vejo, assim, no TCC, é a gente ter a consciência, né? Ter consciência de que o TCC, ele não é seu único trabalho. Ele é o início, ele é o iniciar, ele é o início de você enquanto, né, iniciando a sua vida enquanto pesquisador, né? É o começar. A gente, às vezes, parte muito assim do fim, né? Acabou para mim, chegou o TCC, eu vou prorrogar, minha vida acabou. Uma vez eu li assim, acabou a universidade, vou mergulhar no TCC, acabou vida social, acabou isso, acabou aquilo. Não, ao contrário, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente está deslocando o TCC como se ele não fizesse parte da nossa vida. Ele é a gente, ele é a bagagem nossa de experiência. Então, ele é dos trabalhos, de tantos trabalhos que vocês fizeram, né? E que vocês também daqui para frente irão fazer. É um iniciar de muita coisa. E que bom que vocês têm a possibilidade de poder fazer, porque uma outra coisa que ele permite, que a monografia permite, é você mergulhar nessa vida acadêmica. Não quer dizer que você até então não estava mergulhado na vida acadêmica, mas ele te permite algo que eu acho assim fantástico. Eu não tive TCC, eu sou formada pelo curso de Ciências Sociais, minha graduação é bacharelado e licenciatura, né, pela UFRJ, no curso de Ciências Sociais, e lá a gente não tem o TCC como obrigatório no curso, mas eu penso que vocês que têm como obrigatório, vocês têm um ganho interessante, que é esse mergulho na formação acadêmica, aproximação entre teoria e prática, teoria na prática, prática na teoria, um contato mais específico com um determinado professor ou professora, né? Compreender o que são essas normas da BNT, como que você vai trabalhar, como que você faz um recorte de teoria, temas e conceitos, e ali você sendo orientado por alguém, né? Alguém ali profissional que vai estar repassando. E eu vejo muito o TCC na UF, no curso de Ciências Sociais, como uma espécie de preparatório para vocês para o mestrado, sabia? Porque o ritual é muito parecido. Aliás, o ritual é o mesmo ritual, a diferença é que vocês não estão defendendo uma dissertação nem uma tese, vocês estão defendendo uma monografia, mas essa da constituição da banca, né? Todo o ritual, né? A entrega, como que deve estar estruturada essa escrita,
do TCC, a banca em si, a divulgação, a arguição, todo esse processo é o processo que vocês vão encarar mais à frente, né? Para quem quiser continuar. Então, a monografia ela também é formativa em relação a isso, né? E outra coisa que eu acho super interessante, vocês podem escolher uma temática que vocês colocam como ponto de interrogação ao longo da formação de vocês. Outro dia eu estava me perguntando, né, pensando nessa live, eu estava assim, se no meu curso tivesse sido obrigatório, que tema eu teria escolhido, né? Então, essa oportunidade que vocês têm de poder fazer essa escolha longa, pensando, às vezes não é durante às vezes a escolha vai se dar já no finalzinho, no 7º período mesmo. Então, isso é interessante, isso completa uma formação. Muito obrigada, professora. Pegando o gancho que você falou aí do mestrado, doutorado, eu queria fazer uma segunda pergunta, que acho que é uma grande dúvida, não só para os cursos de graduação, mas para o pós-graduação também, que seria qual a diferença entre TCC, dissertação e tese? A diferença está muito dentro assim, da formação, né? O TCC, o trabalho de conclusão de curso, é dentro de uma graduação. A dissertação, a gente tem aí um mestrado, né? E a tese a gente tem com doutorado. E uma coisa também que vai perpassar toda essa Constituição, a estrutura dessas diferenças está também no tempo, né? Qual o tempo que um aluno de graduação tem para poder fazer o TCC? 1 ano. A priori, 1 ano. Porque ele vai se inscrever no projeto de monografia e depois na monografia em si, né? Vamos colocar dessa forma. Cada curso lidar com um determinado nome, né, de monografia. Tem gente que fala monografia 1, monografia 2, monografia 1 e monografia final, né? Então, vocês têm, em geral, 1 ano. Né, no básico, assim, 1 ano. Já a dissertação, a gente tem aí um caminhamento de 2 anos. E no doutorado, a gente tem os 4 anos. É lógico que no mestrado e no doutorado, né, tanto a dissertação quanto a tese, elas vão passar por qualificação, né? A qualificação você tem a constituição de uma banca que vai olhar o seu trabalho, que vai analisar até o momento o que você fez durante 1 ano, né? No mestrado, em geral, 1 ano. No doutorado, aí vai variar do doutorado, mas em geral 2 anos, para você poder, né? É lógico que esses prazos também vão depender de cada programa, mas para que você passe por essa banca de qualificação para depois você passe por uma banca definitiva, né? Então, isso é um ponto, também uma característica. E uma outra característica também é o quantitativo da escrita, né? É lógico, se a gente tiver um aluno de TCC que escreva 100 páginas, a gente não vai burlar, né? Mas, em geral, por aí a gente está uma dissertação, né? Encaminha mais para uma dissertação. Tanto é que no nosso regulamento do TCC, a gente coloca que, por exemplo, formato em artigo, ele pode ser de 20, no máximo 30 páginas, por exemplo, né? A gente não determinou assim 50 páginas, 40 páginas, mas isso acaba sendo também um diferencial. Numa tese, você não quer dizer que não possa ter uma tese de 150, 170 ou 180 páginas, né? Mas você vai tendo mais tempo para poder escrever, consequentemente, você também tende a ter mais páginas, né, para escrita, né? Você não vai entregar uma tese com 50 páginas, 30 páginas, né? Então, isso também faz uma diferenciação. Mas, independente dessas 3 grandes diferenciações, de tempo, né? O tempo que você tem para poder fazer a pesquisa, né? Passar ou não por uma banca de qualificação,
uma coisa que eu acho muito interessante dizer, porque as pessoas falam o seguinte, o trabalho de monografia tem que ser inédito, o trabalho do TCC, de uma dissertação, de uma tese, eles têm que ser inédito. A gente tem que tomar um pouco cuidado com essa generalização, porque é inédito, sim. Às vezes a temática, o tema, o conceito, a teoria, eles podem não ser inéditos. O que é inédito é você fazendo a pesquisa dentro de uma determinada contextualização, de um contexto, dentro de um tempo. Se eu pegar, por exemplo, a minha tese, né, que eu fiz, eu estava até pensando assim, eu entrei no meu doutorado há 19 anos atrás. Então, assim, se eu pego e vou fazer minha pesquisa agora, se eu volto ao meu campo, é um outro campo, né? Então, com isso, assim, existem várias pessoas e tem que ter várias pessoas fazendo o que vocês estão dispostos a pensar em fazer. A diferença está em qual contribuição você acaba dando, porque dentro daquele período que você está fazendo a sua pesquisa, é um determinado tempo. Está acontecendo algo naquele tempo, né? Está sendo ressignificado um monte de coisas naquele período. E por assim vai, né? Eu tive uma professora que ela dizia o tempo todo, uma antropóloga também, que ela dizia o tempo todo durante a nossa formação na graduação, não existe temas inéditos, não existe. Tanto é que as pessoas, às vezes, lá no meu curso, diziam o seguinte, poxa, eu estava pensando em fazer minha dissertação sobre determinada temática, aí eu descubro que Durkheim já falou sobre. Aí eu descubro que o Márcio Moura, já falou tudo, o que é que eu vou falar? Sobrou o que para mim? Sobrou tudo. Sobrou o que te interessa, o que te move a pensar em desenvolver. Aí é um pouco por aí, assim, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é quando você quer dar respostas ao seu TCC, é lógico. Você tem que ter o início, meio e fim. Uma pesquisa ela tem que ser muito bem iniciada, tem que ter um bom cronograma, uma boa elaboração. Agora, às vezes as pessoas assim, não, acabou minha pesquisa, minha hipótese foi furada, ou eu não tenho hipótese, acabou tudo, né? Não, também não é por aí. Eu acho que a gente tem que ser menos realista do que o próprio rei, né? É aquele momento da pesquisa. E a pesquisa, ela vai também te direcionando. Perfeito. Como última pergunta, a gente trouxe uma demanda muito recorrente entre os graduandos, e a gente sabe também que é uma questão que pode influenciar muito no processo de escrita, de construção desse trabalho, que seria como escolher um orientador e qual o papel do mesmo no processo de escrita da monografia. O orientador, às vezes a aluna chega e fala assim, eu vou escolher o tal professor porque eu gosto muito dele. Mas às vezes o professor não trabalha a temática, né? Mas é porque eu gosto muito dele, eu sei que ele vai ser meu amigo, eu já tenho intimidade, já fui à casa dele, já encontro com ele no cinema e tudo e tal. Eu só peço, assim, cuidado um pouco com isso. Em que sentido? Não quer dizer que você não possa escolher, né? Mas tem coisas que é necessário, assim, a gente refletir um pouco. Vamos lá. Você quer aprender, né? Você quer colaborar com a sua própria formação em si? Também, às vezes, é interessante o desafio, sabe? Se um professor é especialista em um determinado assunto que te desperta paixão, por que não chamar tal professor para poder te orientar? Agora, o que eu entendo, assim, como a orientação em si, orientação para mim é comunicar. É comunicação direta, né? Então, isso que tem que estar um pouquinho na balança, né? Orientação é comunicar, é você saber que... Tem uma frase de uma antropóloga chamada Débora Diniz,
que ela escreveu um livro, depois de muitas experiências dela, orientando. Então, cartas de uma orientadora, né? E aí a Débora Diniz, ela faz uma coisa que eu acho assim fantástica. Primeiro, porque a partir do momento que ela vai e fala carta de uma orientadora, e ela fala do primeiro projeto de pesquisa, eu acho que isso deveria ser uma leitura obrigatória, assim, para as monografias. Ela vai primeiro, a coisa que mais me chama a atenção, porque vem ao encontro da forma como eu penso, é você entender que esse orientador, quando eu falo comunicar-se, então a gente parte com uma ideia mesmo de carta, né? Vamos lá, o que é que a gente quer comunicar, né? E aí a ideia do encontro. A Débora Diniz fala uma frase que eu acho muito assim, pertinente, que ela diz o seguinte, o orientador de ideias, né? É um orientador de ideias. Então, se eu sou orientadora de ideias, a escolha por um determinado orientador tem que se baseia por aí. Então, é ele que vai contribuir para que você possa perceber o que seria orientar assim, nas leituras, orientar na construção de um cronograma, que é fundamental em uma orientação, né? No tema, nos conselhos. E, ao mesmo tempo, quando falo orientadora de ideias, né? Porque o aluno ele chega para a gente com as ideias, né? Com propostas, com os medos, com as aflições, né? E aí o que esse orientador é esse que vai abrir o comunicar-se, né? Que vai abrir o diálogo, que vai possibilitar você experimentar e não assim, tem que ser uma troca e não uma determinação também, né? E para isso ambos, né, lados têm que estar dispostos a essa abertura de diálogo, porque é muito ruim também quando você vai orientar e fica assim, não, professora, professora, pensa aí, eu não sei, o que a senhora acha que eu devo fazer? Ok, o que você acha que eu devo fazer é abertura para um diálogo, que você vai tendo que descobrir, né? Aí é por isso que eu acho boa essa ideia, né? E uma das coisas também que eu acho importante, na verdade, percorre as perguntas, é a questão da ética. Essa troca, essa orientação ela tem que ser permeada por uma ética, tanto dos dois lados, né? De você ter uma confiança um no outro, porque é muito ruim quando você, por exemplo, chega a descobrir que está tendo plágio no trabalho. Ou às vezes você não percebe que está tendo plágio. E aí você está agindo fora, né, do contexto ali. E aí a gente tem que parar para pensar, né? A UF ela tem uma cartilha muito importante, que é, se eu não me engano, o título é Nem Tudo Que Parece né? Nem tudo que parece é. E aí ela fala, né? Entendo que é o plágio, né? Porque tem sido muito comum, principalmente nessa parte de agora inteligência artificial, o plágio acadêmico, né? Que é quando um aluno, uma aluna, ela vai retirar, né? Seja de um livro, da internet, alguma ideia, né? Conceitos ou frases, ou enfim, um autor da qual ele não formulou, entendeu? Então, isso é importante, essa construção, essa orientação e essa confiança, né, que também deve estar junto desse conjunto, né, que é orientação. Eu costumo dizer que da mesma forma como eu oriento, eu também sou orientada. É uma troca. Então, é um pouco por aí. Tem uma pergunta aqui, mas aí eu não sei se vocês vão deixar para o final. As perguntas do público a gente vai deixar mais para o finalzinho da live mesmo. Muito obrigada, professora Andréia. Agora eu vou passar a palavra para o Everton, que ele vai abrir para as perguntas das meninas. Agora vamos conversar com as graduandas Rafaela e Thaisa.
né, sobre o trabalho que executaram, que tem como o título Consideração em torno do ato de tornar-se pesquisador, uma análise documental acerca da formação do discente pesquisador nos cursos de licenciatura em Letras e Pedagogia. O capítulo do livro, resultado de pesquisa do LABLA, que é o Laboratório de Letramentos Acadêmicos, será disponibilizado nos comentários para quem tiver interesse, e é um trabalho muito interessante para se tornar-se um pesquisador. Assim, gostaríamos de saber como foi se perceber como pesquisadoras durante a graduação. Começa, Rafa, eu. Pode ir, depois eu vou. Tá bom. Então, eu acho que esse processo de se tornar pesquisadora, né, ao longo da graduação, ele de fato aconteceu de maneira processual. No início, assim, quando a gente chega à graduação, a gente vem muito naquele ritmo do ensino médio, com aquelas questões, né, que nós carregamos do ensino médio, o pouco contato com os gêneros que circulam no meio acadêmico, que é uma outra esfera discursiva, diferente da educação básica, né? Então, a gente se assusta, muitas vezes a gente não entende o que está sendo pedido, como é que aquele gênero o que é aquele gênero em si, e a gente acaba pedindo ajuda a colegas, às vezes recorrendo à internet, enfim. E nesse processo, eu acho que, assim, para mim, uma opinião minha, foi bem difícil me entender como pesquisadora, né, em formação, principalmente no início, que eu cheguei à universidade com muitas dificuldades, nunca tive prática de leitura em casa, né, ao longo da minha educação básica, meus pais não tinham muito contato com isso, então a minha experiência, ela de fato, assim, essa imersão começou quando eu iniciei o curso de pedagogia. E, como eu havia falado, eu comecei o curso indo direto para a escola particular. Então, foi uma experiência importante, claro, tudo enriquece a nossa vida, né? A gente vai amadurecendo conforme as experiências que a gente tem. Porém, isso me afastou muito da minha formação, porque você acaba ficando muito dedicado à rotina da escola e chega à universidade apenas para cumprir com o horário da aula. Embora eu sempre tivesse assim, me dedicando muito à universidade, tentando ler ao máximo os textos, a gente sabe que o perfil do estudante trabalhador é um, e o perfil do estudante que pode, né, tem a sua oportunidade de se dedicar integralmente à universidade é outro, são realidades diferentes. Então, eu no início assim, sofri muito com isso. E quando veio a pandemia, que foi esse período que todo mundo teve que parar, eu saí desse emprego porque não tinha mais condições e comecei a vivenciar a universidade de maneira mais efetiva. E foi aí que eu me descobri enquanto pesquisadora, porque eu comecei no projeto PIRP, né? A Regiane, que era coordenadora, ela é professora também no curso de pedagogia, e ali a gente reinventou a prática pedagógica, a gente teve que repensar, a gente teve que construir de maneira autônoma, todo mundo junto, os estudantes, e a gente pesquisava, e a gente tinha que colocar em prática aquilo, né? Então a gente foi se baseando muito em Freire, em relação à praxis, que é aquela questão da ação, e a ação gera uma reflexão, e essa reflexão vai gerar uma nova ação, que é uma ação embasada. E a gente foi percebendo ali a importância da teoria. E depois, com a experiência do PIBIC, eu fui conseguindo dialogar todas essas questões, porque, assim, ao longo da minha graduação, eu sempre tive interesse em pensar sobre a leitura e a escrita, porque eu percebia que no nosso curso, assim, os estudantes tinham muitas dificuldades. E isso não era muito dialogado, né? Como eu falei, eu entrei em 2017. Hoje, né, esses projetos já avançaram, a gente tem mais programas, mas mesmo assim a gente percebe que na conversa de corredor há muito desencontro, né? E esses desencontros, eles geram lacunas na formação desse pesquisador, né? Que somos nós, enquanto estudantes. E essas dificuldades, essa falta de diálogo, a falta de entendimento do que está sendo pedido, de como fazer, o medo de chegar perto do professor e perguntar, o medo do olhar, né, do julgar assim, do professor, dos demais estudantes, de quem pode se dedicar e quem não consegue. Então, todas essas questões que envolvem também a lógica produtivista do meio acadêmico, elas, obviamente, elas interferem nesse processo de aprendizagem. Mas foi ali no PIBIC, né,
e no PIRP que eu, de fato, consegui me enxergar nesse processo de pesquisadora, porque eu comecei a entender que, sim, a teoria ela dialoga com a prática. Porque muitas vezes a gente escuta estudantes falando assim, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com a prática. A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Isso apareceu muito na pesquisa que a gente fez, né, Rafa? Essa dicotomia bem evidente. Por quê? Justamente por isso, porque, de fato, assim, os estudantes não conseguem vivenciar essas práticas, que a gente chama de prática, nós chamamos de práticas de letramento, que são justamente essas práticas que colocam o estudante perto da pesquisa num novo olhar, não aquela coisa distanciada, a pesquisa pensa só no mestrado, na monografia, não. A pesquisa é o fazer, em qualquer momento da sua etapa na graduação, é numa disciplina, é o que vocês estão fazendo aqui hoje, construindo essa live, né, elaborando esse projeto de extensão. Esse é o ato de pesquisar, que também é um ato político. Então, a gente começou a perceber como é que isso se dava na nossa formação. Inclusive, depois dialogando com os demais colegas que, assim, não conseguiam alcançar esse entendimento, eles, assim, quando participaram da pesquisa, eles falaram para mim, nossa, cara, como você está se formando de maneira diferente, como é que a gente percebe que, de fato, hoje eu consigo enxergar que a teoria ela vai embasar a nossa prática. Mas ela não é uma coisa rígida, pelo contrário, ela permite que a gente repense a prática e consiga buscar novos caminhos para essa prática. Então, eu acho que esse foi o processo que eu consegui construir, né? Mas, é claro, existem também os outros lados, que é o que eu estou falando. Eu tive a oportunidade de estender um pouco a minha formação, mas tem gente que não tem essa oportunidade, precisa se formar, né? Precisa daquele dinheiro, precisa entrar num trabalho. E é isso, então são os desafios que a gente enfrenta, e é por isso que eu gosto assim, muito do grupo, do laboratório, né, do GPLEA, e de atividades como essas, porque a gente começa a colocar o estudante para participar efetivamente no seu curso. E aí, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? Para que a gente não entre pensando só no certificado, em algo imediato, mas para que a gente entre pensando que a nossa formação é um processo contínuo que a gente vai estar pensando, repensando, ressignificando e assim vai. Desculpa se eu falei muito, gente. Bom, gente, como a Thaisa falou, né, o ato de se formar como pesquisadora é também um processo, né? Então, a minha história, todas as nossas histórias de imersão acadêmica são diferentes, mas desde o início da minha graduação, por exemplo, eu já entrei na graduação sendo, no meu primeiro ano, eu já era bolsista de extensão. E esse foi o primeiro contato que eu tive, por exemplo, com um grupo de estudos, né, que também é um caminho muito importante para quem está se formando enquanto pesquisador. E aí, enquanto eu fui bolsista de extensão, o Laboratório de Letramentos Acadêmicos, ele realiza também projetos de extensão com professores da educação básica. E aí esses professores chegavam para a gente, e eu me lembro de uma atividade que a gente fez com esses professores, e eles já estavam há muito tempo atuando, né, na educação básica, e lembro de um relato de uma professora da educação básica que ela falava que ela não se reconhecia enquanto pesquisadora, né? E aí isso para mim foi uma questão, porque enquanto a gente está passando por esse processo na graduação, a gente vai lidando com diferentes espaços, tendo diferentes experiências, e principalmente quando a gente se forma na licenciatura, a gente tem um compromisso também, que é esse compromisso político traçado com a educação, e a gente muitas vezes não se dá conta de que nós somos professores pesquisadores também, né? De que a pesquisa, ela acontece ali no diálogo com a prática, né? Com a teoria, com a praxis. Então, ouvir isso de uma professora da educação básica me marcou bastante. E aí, no desenrolar da minha trajetória acadêmica, eu fui também conhecendo outros espaços, né? Então, eu comecei a reconhecer a extensão também como um espaço de pesquisa, né? Porque a gente também tem muitas trocas e vai se reconhecendo nesse espaço e nesses diálogos que vão sendo traçados. E aí, depois eu entrei como bolsista de iniciação científica. E aí, quando eu entrei como bolsista de iniciação científica, eu pude ter acesso à pesquisa de um modo mais técnico, porque é onde a gente realmente aprende, né? A gente tem um contato com um projeto que norteia a nossa pesquisa, né? Então, ali já é um primeiro contato inicial com um projeto de pesquisa. E aí a gente vai fazendo atividades que são atividades muito artesanais, então você vai ali analisando dados, vai dialogando com os conceitos da sua pesquisa. Isso tudo realmente é um processo, às vezes é um processo que dá muito medo,
Então, às vezes, eu, enquanto bolsista, ficava assim, nossa, mas nesse momento eu não sei muito bem como fazer isso, e a gente pedia ajuda, né, aos colegas. Então, esse movimento também de você estar imerso num contexto em que você pode dialogar com outras pessoas é também uma trajetória, um caminho importante para você se tornar pesquisador. E aí, com a iniciação científica, eu fui me percebendo realmente, né, como uma pesquisadora, e fui vendo ali também, né, que a pesquisa é também um processo, né, e que depois a gente vai se reconhecendo enquanto pesquisadores mesmo. E aí, como a Thaisa falou, a gente vai dialogando com outros colegas, vai tendo essas trocas, e aí a gente percebe o quanto a questão do letramento acadêmico é também importante para quem está se formando enquanto pesquisador. Porque o letramento acadêmico não significa só você reconhecer, por exemplo, diferenciar os gêneros acadêmicos, mas o letramento acadêmico também está associado com o fato de você saber o que é uma bolsa de extensão, o que é uma bolsa de iniciação científica, como ingressar, como você acha essas informações, né, como que você se localiza nesse espaço. Então, é realmente uma interação, né, que você vai desenvolvendo com aquele espaço em que você está inserido. E aí, a minha imersão enquanto pesquisadora se deu porque eu estava dentro desses espaços, eu estava dialogando com pessoas que também estavam ali nessa convivência, né? Então, eu tinha um diálogo aberto com as minhas orientadoras, que também é um processo muito importante. Então, o fato de você estar ali numa pesquisa, mas você também ter um orientador que vai ali te ajudando a construir esses caminhos é importante. E eu acho que é isso, é realmente pensar na pesquisa enquanto esse processo, enquanto um fazer artesanal, que não é um fazer pronto. Então, você tem ali um projeto que ele vai te nortear, mas muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, né? E muitas trocas também, isso tudo vai servindo como aprendizado. E o fato mesmo da gente conseguir ter acesso também a outros gêneros acadêmicos que muitas vezes a gente não acessa tanto, né? A professora Andréa estava falando sobre a questão da monografia, do TCC, mas uma coisa, por exemplo, que a gente traz para a discussão no curso de pedagogia é o fato de que a gente precisa escrever uma monografia ao final do curso, mas muitas vezes tem estudantes que passam o curso inteiro sem ler uma monografia, né? Então, a monografia parece muitas vezes como uma coisa afastada, né? Que você só tem contato, no caso do nosso curso, a partir do 6º período. Mas parece meio que uma lenda, sabe? Ninguém nunca viu, ninguém sabe onde encontrar. E aí, se você não tem acesso a esse gênero, realmente, quando você se dispõe, né, quando você tem que escrever e que você tem que lidar com esse gênero, essa imersão é um pouco mais difícil, né? Então, por isso que essa discussão sobre a formação como pesquisadora, a questão do letramento acadêmico, é também uma forma da gente discutir uma política institucional, né? E também uma forma de democratizar, né, o acesso a esses espaços que muitas vezes parecem ser um pouco distantes para alguns estudantes. Muito bom ouvir vocês falarem isso, né? Eu também tive essas experiências também com me sentir pesquisadora, né? Me reconhecer como pesquisadora. Porque a gente sabe que é uma dificuldade durante a graduação, né? A gente ter essa percepção. Eu entrei também no meio da pandemia, acho que foi a Rafaela que também entrou. E aí a pandemia dá aquele baque, né? A gente a telinha sem entender nada, e o primeiro ano da faculdade foi assim, no segundo ano a gente retornou ao presencial e foi aquela coisa muito perdida, e foi quando o retorno que eu comecei a ter uma percepção maior do que é a pesquisa, do que é esse meio acadêmico, mas eu também não sabia de nada do que era iniciação científica, o que era extensão, era uma coisa totalmente nova. Hoje em dia eu sou bolsista de iniciação científica, então foi aonde eu me reconheci como pesquisadora, apesar dos trancos e barrancos, né, das dificuldades, mas acho que todos nós, estudantes, a gente compartilha desse sentimento, né, dessa dificuldade de se perceber como pesquisador. E durante o trabalho de vocês falam da importância de se ter a inserção do licenciando à pesquisa, e não ser só resumido à monografia, né, a gente ter o contato com a pesquisa só lá na monografia, ou até o estágio supervisionado, né, que a gente tem um contato ali, talvez, de outra forma. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a importância da inserção e do incentivo à leitura e escrita durante a graduação, né? E aí passo a palavra para vocês. Rafa, eu acho que a gente pode ir dialogando, né? Porque a gente tem pontos em comum, né?
Eu acho que, assim, um ponto que a Rafaela falou é uma defesa que eu faço que parte também do nosso coletivo, né? O primeiro é que tudo muda a partir do momento quando você está num coletivo, né? Aquilo que a professora Andréa estava falando. A gente precisa buscar, assim, o que incentiva a gente, o que estimula, o que nos provoca, né, ao longo da graduação. E isso vai estar relacionado também com as práticas de leitura e escrita. É evidente que a gente vai ter que passar por todas as disciplinas, mas essas práticas, e isso apareceu muito na pesquisa, inclusive, elas se tornam diferentes quando o aluno ele tem interesse naquela temática, né? Então, ele começa a participar de um grupo, ele começa a ver esse debate de outras formas, diferente daquilo que ele muitas vezes consegue alcançar numa disciplina. Então, a gente defende muito o termo de trabalho pedagógico, que parte dessa concepção de que falar sobre as práticas de ler e escrever é uma responsabilidade social, não é algo que compete ao professor, ao aluno apenas, à instituição, mas a todos que estão naquele processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, do PPC, né, que é o projeto do curso de pedagogia, aí a gente pesquisa a palavra leitura e escrita, a gente não consegue encontrar uma definição de como é que a leitura e a escrita elas serão trabalhadas ao longo das disciplinas, como se a responsabilidade de ser um agente de letramento não fosse do professor também. Sabe? Então, a gente já começa a problematizar por aí, porque como é que, de fato, a gente enxerga a leitura e a escrita para aquele estudante? Como é que o professor ele compreende o papel social da leitura e o papel social da escrita na formação daquele estudante, que está ali em processo, né? Em processo de aprendizagem. Então, a gente pensa muito nisso, que deve partir exatamente dessa questão como um trabalho pedagógico, porque, assim, há um pilar, né? A pesquisa, ela está ligada diretamente à leitura e à escrita. E foi o que a Rafaela falou. Quando a gente começa a se enxergar como pesquisador, dentro do meio acadêmico, também compete a gente ter esses domínios linguísticos que pertencem ao meio acadêmico, porque nós sabemos que isso vai ser necessário. Quando a gente escreve uma monografia, por exemplo, a gente sabe que existem coisas ali que são exigidas que são diferentes, por exemplo, de uma resenha, né? Que são diferentes de um resumo. E quando o estudante ele acaba não conseguindo ter esse esclarecimento, essa compreensão, ele sente dificuldade. E aí acontece o que a Rafaela estava falando. É só na hora da monografia que você se torna um pesquisador? É só no estágio supervisionado? Não, não é. Isso é algo que deve ser incentivado ao longo da graduação, desde que você entra lá no primeiro período, de você, de fato, entender por que eu estou lendo isso aqui, né? Então, a gente defende a questão de ensinar um roteiro de leitura, não para ser algo rígido, né? Sempre é flexível. O gênero, eles são flexíveis, mas no sentido, assim, de você orientar o estudo daquele estudante, sabe? Orientar como é que ele pode esmiuçar melhor aquela leitura, como é que ele pode explorar mais aquela escrita, e não aquela ideia, assim, do produto. O que a gente vem percebendo, né, e a gente luta, a Rafa também está nessa luta comigo, é que muitas vezes as atividades de leitura e escrita na graduação, elas se tornam produtos. Produtos para eu alcançar uma nota e conseguir passar naquela disciplina. Mas não, como é que esse processo, ele está na minha formação, enquanto professora que estou me formando, porque eu também serei futuramente uma agente de letramento. E como é que, se eu não entendo isso ao longo da minha formação, como é que eu vou formar sujeitos leitores e escritores? Se eu não estou me formando uma leitora e uma escritora, sabe? Aí, pode falar um pouquinho, Rafa. Eu acho que esses pontos que a Thaisa vem elencando, né, também dialogam com essa perspectiva da orientação, né? Então, o professor que está ali na graduação, ele é um professor orientador, né? Mas não significa que a orientação ela tem que acontecer só necessariamente na escrita da monografia, por exemplo, porque isso dialoga também com essa questão, essa visão da monografia como um produto. Então, a monografia é o produto que eu preciso ter para me formar, né? E essa concepção é uma concepção que, de certa forma, tira todo o caráter processual da monografia. Então, quando você está escrevendo uma monografia e você escolhe um orientador, espera-se, né, que você tenha esse diálogo e essa troca com alguém que vai ali, que vai ler o seu trabalho, né, que vai ali dialogar com você, que vai realizar essa troca, que vai te dar sugestões, e é sempre nessa... É uma dialógica mesmo, né, é no diálogo. E aí, quando a gente vem falando de práticas de leitura e escrita, a gente não pode começar essa conversa a partir, por exemplo, do 8º, do 7º período,
né? Porque quando o estudante chega no 7º, no 8º período, ele já passou por muitas outras práticas de leitura e escrita que muitas vezes são práticas sabotadas, né? Então, muitas vezes, por exemplo, nas conversas de corredor, nas entrevistas mesmo das nossas pesquisas, a gente escuta o estudante falando assim, eu só fui saber o que era um gênero resenha no 8º período, quando, por exemplo, ao longo da graduação, a gente já teve que escrever várias resenhas, né? Então, a imersão nas práticas de leitura e escrita começa lá no 1º período, quando o estudante ingressa na universidade, né? E aí ele tem acesso a esses diferentes gêneros. Então, eu, por exemplo, vou contar um relato meu, né, que aconteceu quando eu estava no 1º período. Quando eu ingressei, que ainda era na pandemia, eu lembro de uma professora, ela solicitar que a gente fizesse uma avaliação de fichamento, né? O fichamento, ele é um gênero de estudo, né, um pouco mais pessoal, e aí foi a solicitação da avaliação que ela pediu, então a gente tinha que ler o texto e fazer o fichamento. Mas ela só disse assim, gente, eu preciso que vocês façam um fichamento. Só que quando eu, no meio da pandemia, né, também sem ter esse contato muito direto com outros colegas, né, o que também acho que dificultou, porque eu não tinha essa troca coletiva, eu fui procurar no Google como fazer um fichamento. E aí, quando a gente procura, a gente acha vários tipos de fichamento. Tem fichamento de citação, fichamento de resumo, vários tipos de fichamento. E eu não sabia qual era o tipo de fichamento que a professora queria. Então, esse primeiro contato, né, o fichamento foi a primeira escrita que eu tive na universidade, me deixou um pouco frustrada, porque aí, toda vez que eu ia escrever alguma coisa, eu ficava assim, será que eu estou fazendo certo? Né? Será que é isso que o professor quer? Então, o fato de não conhecer esses gêneros, né, ou de não conhecer não só a estrutura do gênero, mas, por exemplo, o seu uso social. Né? Então, uma questão que a gente faz também no nosso grupo de estudo é a questão dos usos sociais desses gêneros. Né? Então, para que eu escrevo uma resenha? Para que eu escrevo um fichamento? Né? Para que eu escrevo uma monografia? Então, o tema da nossa live hoje é qual a importância da monografia. Então, qual é a importância, né, de você elaborar esse trabalho monográfico? E, Rafa, desculpa te interromper. Não, só para complementar uma coisa que você falou que eu acho um ponto muito importante. O que a gente foi percebendo também ao longo da pesquisa, né, é que, assim, muitas vezes os estudantes que não tinham essa compreensão que a Rafaela está falando dos usos sociais dos gêneros, o que inclui a leitura e a escrita, né, eles não conseguiam enxergar que a monografia, na verdade, ela perpassa por tudo isso. A monografia ela vai precisar que você saiba fazer um bom fichamento da sua leitura, que você saiba fazer um roteiro de leitura, para que você consiga compreender o que você está lendo e, assim, né, consequentemente, consiga escrever de maneira fluida. Né? Então, às vezes, acontece o bloqueio. Meu Deus, me bloqueei, não consigo sair disso aqui. Por quê? Porque exatamente por isso. Porque ao longo da graduação, esse processo que a Rafa está falando, né, muito bem, ele vem tendo falhas. Então, assim, se você não consegue fazer uma resenha, um resumo, um fichamento, você vai ter dificuldade na escrita da monografia. Então, é por isso que a gente defende essa questão e bate muito nessa tecla. A leitura e a escrita são processos que devem ser construídos ao longo, né? E o ponto que a Rafaela trouxe eu acho muito importante, porque foi uma coisa assim que eu vi que era muita dificuldade dos estudantes. Essa questão da orientação ao longo das disciplinas, né? Por que esse medo de perguntar ao professor, mas como é que eu faço esse fichamento? Né? Existe mais de um tipo de fichamento? Né? Quais tipos que existem? O senhor pode me dizer, a senhora, qual o tipo de fichamento que você gostaria que eu desenvolvesse? Por que a gente ainda tem tantos ruídos nessa comunicação? Né? Logo aqui, num curso que em cursos que nós estamos nos formando, né? Inclusive em pedagogia para sermos professoras também. Né? Então, acho que isso que você está falando, Rafa, é um ponto muito importante para a gente refletir sobre a temática. E também... Não, pode falar, Rafa. Nada, é também um ponto assim, só queria destacar que é também um ponto importante, porque quando a gente também está nesse espaço, a gente, nesse espaço de interação com a pesquisa, com a extensão, a gente vai tendo acesso a esses gêneros também, né? Então, por exemplo, para quem foi bolsista de extensão, é muito importante falar sobre como foi essa experiência. E por que o estudante não pode, por exemplo, publicar um relato de experiência sobre como foi essa atividade enquanto extensionista? Né? Então, isso também dialoga com esse acesso e essa democratização a outras experiências vivenciadas por estudantes também.
E aí as práticas de leitura escrita, elas se situam porque nós precisamos delas, né, enquanto no nosso processo formativo, como estratégia de estudo, né, você reconhecer os gêneros, você saber a importância deles, mas também contribuem para quando a gente chegar lá quase no final da nossa graduação, a gente entender que a monografia ela é um processo que se dá desde que a gente entra, né? Então a gente vai amadurecendo a ideia ao longo do curso e que ela tem também essa imersão por esses outros gêneros que a gente vai escrevendo, né? E uma coisa que muitas vezes não se fala é que você passar por um trauma de escrita também influencia na sua monografia, né? Então isso vai gerando na gente certas inseguranças e a gente vai até duvidando da nossa capacidade mesmo de ser pesquisador, né? Então isso também é uma questão que apareceram nas nossas pesquisas e que antes a gente vinha discutindo, mas quando a gente escuta os estudantes falarem, a gente vê que realmente é uma coisa que toca a gente, porque às vezes a gente passa por isso também, né? Mas no sentido, assim, de reforçar o que vocês duas falaram, né? Primeiro, concordo muito, Rafa, quando você diz que é um processo, né? Porque a gente não pode entender como uma coisa já dada ou generalizada, né? Como havia comentado também. Então, desde o momento que você entra no curso, é interessante olhar o site, se tiver site daquele curso, saber quem são os professores. Você só vai ter no início contato com bem poucos, né? E o que é que eles estão produzindo? Quais são os núcleos de pesquisa? Se voluntariar para núcleos, para participar de laboratório, participar de semana de ciências, né, do seu curso, mesmo que você não esteja uma certa distância, mas por que não acompanhar defesas de monografia para ter acesso? A gente tem um repositório institucional, está aí, qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessar, por isso até que eu falei da questão do plágio também, né? Porque a responsabilidade de você estar orientando e de quem está escrevendo também não cometer o plágio, porque isso vai estar com acesso aí, né? E então é interessante olhar o RIUF, ver o que já foi produzido, a monografia assim, a escrita dessa forma. É lógico que a gente tem desafios aí, nada é tão fácil. Por exemplo, nosso curso lá, aqui no curso de Ciências Sociais da UF Campus, o curso é noturno. Então, nós temos alunos que trabalham. Os alunos que trabalham nem sempre vão ter o tempo, ou às vezes nem sequer têm o tempo para poder inserir, né, em um determinado grupo de pesquisa que funcione à tarde, que a reunião seja pela manhã, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar, nas entrelinhas, numa semana de ciências sociais na parte noturna, né? Se envolver ali, buscar, porque às vezes também o que às vezes ocorre, né? É uma ausência também, quando não tem aula para ter uma determinada atividade do próprio curso, né? Mas é a oportunidade, começar a ver um pouquinho diferente, é a oportunidade também de conhecer outros professores, né? E aí eu estava lembrando que quando eu entrei na UFRJ, na minha graduação, eu lembro como se fosse hoje, eu ganhei um caderninho, na época a gente não tinha essa tecnologia toda, né? Mas eu ganhei um caderno que eu tenho guardado até hoje comigo, eu não abro mão, para mim aquela parte ali é aquela memória, já com certeza mudou um monte de coisa, mas e o nosso curso faz em formato de folder, né? A coordenação cuida dessa parte, o que a gente tinha nesse caderno, né? Esse caderno ele tem a capa do Minerva, né? A UFRJ Minerva ali como símbolo, e a gente tinha dizendo o que era o curso, quais eram os professores, a linha de atuação deles, né? Hoje a gente tem site, né? Tem outras coisas para poder olhar. Mas eu lembro que eu peguei esse caderno e eu tenho guardado até hoje, como eu comentei, mas ali eu ficava assim, imaginando as temáticas, olhando assim, nossa, esse professor fez isso e tudo e tal. Aí eu ia para a biblioteca também procurar os livros dos professores, né? Assim, lançamento de livros, às vezes era noturno. É lógico que a gente tinha que assistir uma aula, mas
você perpassa-se, né? Até mesmo para depois conversar com o professor. Nossa, o senhor lançou um livro no mês passado, foi sobre isso e tal. Então, é um pouquinho também desse envolvimento, né? E você falou do fichamento, a gente, quando a gente entra para a universidade, a metodologia ela está o tempo todo lado a lado com a gente. É a gente que ainda não percebe isso, né? A gente não percebe. E fichamento era uma coisa, né? Era uma coisa assim, como se fosse naturalizado, né? A gente tinha o terror de entregar o fichamento. Depois a gente entende que é para pesquisa, a gente entende que isso facilita, né? Eu tenho uma orientanda que, na verdade, já defendeu o TCC, que ela inseriu dessa forma, né? Ela trabalhava e ela inseriu, né, nas entrelinhas, né, pelas beiradas, né, e tal. E nisso a gente foi fazendo a orientação. Quando chega no Mono 2, bem no início da Mono 2, eu viro para ela e falo, seu trabalho está pronto. Que não sei o que ela... Ela falou, professora, eu nem sofri. Eu falei, então, isso é aquela questão da monografia como se fosse a dor, né? Eu falei assim, você estava envolvida, você estava trabalhando, você o tempo todo fazendo, e tudo e tal. E aí foi engraçado, porque ela começou a me cobrar o sofrimento. Professora, todos os meus colegas estão sofrendo, eu não estou sofrendo. Eu falei, mas que bom, porque você começou cedo, você foi entendendo essa dinâmica. Então, e aí é isso, né? Com dor menos dor, a monografia ela te traz um grande exercício, né, que você já vem fazendo, isso é que tem que entender, que já tem que vir fazendo a leitura e escrita, mas tem uma outra palavra aí, a experimentação, porque se você faz a leitura e escrita, mas se você não vivencia, não experimenta, né, não vai ter sentido, né, então é um pouquinho isso. Andréia, só para reforçar também, né, o que você comentou sobre o acesso a esses sites, por mais que os estudantes, a gente já esteja imerso, né, um pouco nesse universo virtual, o acesso, por exemplo, aos sites de bolsas e pesquisas ainda é uma questão que é percebida como muito difícil pelos estudantes, porque realmente, né, as informações não são tão claras. Né? Então, mas isso só acontece, né? Esse processo só acontece quando o estudante passa por esse processo de letramento, quando ele sabe onde pesquisar, quando ele sabe fazer a leitura de um edital, ou então nesse processo também dele, por exemplo, conhecer os grupos de estudos, né? Então, tem muitos estudantes que passam a graduação inteira sem nunca ter participado de uma reunião de um grupo de estudos, que é um espaço ali onde você dialoga, né, sobre um determinado tema, uma determinada temática, onde é também um espaço de pesquisa, porque as nossas trocas vão se dando ali com outros professores, outros colegas. Então, a imersão nesses espaços também é uma forma de você se letrar academicamente, né, você ter acesso a essas outras informações, e é também um espaço de trocas, né? É uma experimentação, como você vem falando, que também enriquecem a nossa trajetória, né? E a nossa formação também. Sim, eu acho interessante também renovar o que se entende por monografia, né? Porque quando a gente começou aqui no curso de Ciências Sociais, era monografia no sentido clássico, né? Depois, a gente foi modificando isso de acordo com a realidade, de acordo com as mudanças ao longo do tempo, né? Então, hoje, por exemplo, um aluno da licenciatura do curso de Ciências Sociais da UF Campus, ele pode fazer no estilo da monografia, né, que é esse estilo mais clássico em si, ele pode fazer uma análise de políticas públicas também, como também ele pode fazer uma produção audiovisual, que pode ser através de charge, histórias em quadrinhos, cartoon, ensaio fotográfico e até mesmo de vídeo, né? O formato artigo, e pode ser também, né, produzindo material didático e paradidático. Então, numa dessas, a gente tem alunos que já fabricaram como TCC, jogos didáticos, um material paradidático, né, recentemente do Fábio Martins, falando sobre o punk no ensino de sociologia. Aí ele cria um material paradidático com personagens. Então, isso faz uma diferença também, né, de você abrir esses gêneros discursivos
em prol também de uma nova realidade, porque a gente está lidando com novas tecnologias também, né? Com novas ferramentas de ensino. Então, e isso possibilita que o próprio professor, que às vezes não tem a formação continuada, que ele possa olhar e ver diferente, e usar aquilo também em sala de aula. Então, isso é uma coisa interessante. Estou falando assim da licenciatura, mas no bacharelado também há mudanças, a gente tem a possibilidade de fazer políticas públicas também. Então, é isso um pouco assim, respondendo qual é o sentido da monografia. Não é algo que deve ficar só no papel. A monografia é algo que tem que estar na experiência, no simbolismo, né? O que aquilo ali representa para a pessoa que está desenvolvendo, mas também ir para além, né? Ela tem que ter uso também. A gente já está um pouco vedado a ter a escrita da monografia, não só a monografia, mas se você tem a monografia, você tem as teses, muitas das vezes ela serve como um grande galpão ali dentro do repositório e tal, e às vezes não é utilizado. E quantas teses, dissertações, elas também estão alertando para a questão ambiental, de onde construir melhor o metrô em uma determinada cidade, né? A questão da mobilidade urbana e tal. Então, o uso dessas monografias tem um trabalho todo ali desenvolvido e às vezes você tem pouca utilidade em relação. Então, fazer também essas mudanças da estrutura, desse letramento, de como você coloca isso em prática é importante, interessante, acompanhando o tempo. Certo, gente. Agora a gente vai passar para as perguntas do público. E a gente tem aqui já a pergunta da Laís Nascimento. Acho que é para a professora Andréia. Ela fala assim: além do tema em si, qual parte vocês consideram mais importante para se começar uma monografia? Vou começar tentando, começando a escrever. Às vezes eu brinco com os meus orientandos falando, professora, eu não sei por onde começar. Normalmente eu gosto de começar por um resumo, porque pode não ser o resumo definitivo, mas ele direciona um pouco mais assim, o que você está pensando? Coloca no papel. O que você está pensando? Que metodologia utilizar? Porque então resumo as palavras-chave. Elas, na minha experiência enquanto orientadora, tem funcionado bem. Mas quando o aluno começa o desenvolvimento em si mesmo da monografia, que ele faz às vezes já faz um sumário, eles me perguntam, professora, tem que começar aqui, né? Se já tem a estrutura, né, do objetivo, a metodologia e a justificativa, eu sempre falo assim, começa pela parte que você está se encontrando, né? Então, se é um trabalho de campo, eu vou para uma batalha de rima agora, eu vou para coisa... Então, desenvolve essa parte, né? Qual é a parte que você também se identifica para começar a escrita, né? Então, como eu falei, a orientação, ela é o tempo todo um estabelecimento de trocas ali, você vai sentindo também o estudante. Às vezes, para o estudante é melhor a estrutura ser passo a passo, ele às vezes funciona melhor assim. Então, é legal o estudante ter um jogo aberto também com a orientação, né? Que às vezes a gente identifica, às vezes a gente não identifica, então é importante que o aluno ele também sinalize, né, seus medos, suas angústias. Em geral, o maior medo que eu percebo é o medo da folha em branco, é o começar a escrever. Por isso que eu brinquei no início, falei, escrevendo, né? A melhor forma de se iniciar a monografia parece que é história para boi dormir, né? Como dizem no popular, mas não é começando mesmo, é tentando. Eu acho que um ponto importante também para começar, né, a escrever a monografia é você, principalmente nesse primeiro processo em que a gente está com a folha em branco,
é você começar a escrever um pouco da sua trajetória, né? Então, como que você chegou ali no curso de graduação, como que foi essa experiência para você, e como que esse tema também te toca, né? Porque isso também é importante. Um conselho que eu recebi da minha orientadora ainda quando eu estava escrevendo meu projeto, e ela falou assim, escreve um pouco sobre a sua trajetória, a sua chegada no grupo, como que foi, a sua imersão na Bolsa. Então, você também ter claro essa perspectiva da importância do tema para você e da relevância do seu tema para a comunidade acadêmica é também uma motivação para você começar escrevendo. E é isso, começar a escrever, né? O medo da folha em branco, ele vai atacando a gente, mas aí a gente começa a escrever e aí a gente vai percebendo, né, essa escrita como um processo. E, às vezes, é importante também a gente começar com uma escrita livre, sem muitas preocupações, mas a gente começar ali colocando coisas, alguns pontos, pensamentos, reflexões, depois ir aprimorando essa parte da escrita, é também um movimento importante. E se travar muito, é leitura. A leitura sempre tem que estar acompanhando, mas se travar... Então, vamos ler um pouco mais sobre o assunto, né? Eu ia falar sobre isso. Travou aqui, desculpa. Eu ia falar sobre isso, o que me ajudou muito, assim, pensando enquanto estudante na prática da escrita, juntando tudo que as colegas falaram, que eu segui isso mesmo. Primeiro, separar a leitura, né? Por cada tema, subtema que você vai abordar na sua monografia. Como a professora Andréa falou, eu acho que essa questão da organização inicial foi o que mais me ajudou, porque eu peguei o sumário, construí ali o que eu pensei em escrever sobre aquele tema, né? E você, como a Rafaela falou, tem que escrever de forma livre. Não pensa assim, o que o orientador vai pensar sobre isso? Mas será que isso aqui tá bom? Será que tá ruim? Gente, a escrita é um processo. Vocês acham que quando a gente lê um livro maravilhoso, o autor escreveu aquilo de um dia para o outro? Óbvio que não. Aquilo passa por várias leituras, por várias correções, por vários olhares sobre aquele texto. E é por isso que a gente chega a um ponto que a gente fica satisfeito, né? Nem sempre, que a gente sempre tem como aperfeiçoar. Mas é o processo, né? E primeiro entender que é inacabado, né? A gente nunca vai acabar. O conhecimento ele não tem fim. Então é você organizar esse sumário, organizar o que você pretende falar, dialogar com o seu orientador, né, para ver o que está dentro da perspectiva que vocês estão abordando e fazer o que as colegas falaram. Primeiro, a escrita livre, sem medo, sem pensar em regra, se está certa a escrita, se não está, se você está seguindo a citação direito, se você não está, depois você vai aperfeiçoando, porque aí você vai soltando e perdendo esse medo. E eu também, assim, uma coisa que me ajudou muito, eu não sei se eu posso falar, mas um livro que me ajudou muito, se eu puder falar, eu falo, eu não sei se pode. A leitura desse livro me ajudou muito, que fala sobre a questão desse bloqueio, né, da escrita no meio acadêmico. E esse livro, ele aborda isso, de você escrever de forma livre. E às vezes a gente fica assim, uma coisa que eu tinha muito em relação à monografia, vai ter o dia perfeito. É aquele dia que eu vou escrever, aí dá tudo errado naquele dia. Aí você pensa, poxa, minha monografia nunca vai sair. Gente, não existe dia perfeito. Se você chegar a casa 10 minutos, você escreve o que você está pensando em 10 minutos. Escreve mais 5, escreve 3, pode falar. É do Robson Cruz, inclusive, se vocês quiserem seguir o canal dele no YouTube, ele é maravilhoso, ele me ajudou muito, indiquei para várias amigas também da universidade, e elas, vários relatos que eu botei, inclusive na minha monografia, sobre como a leitura do livro dele ajudou e o canal também. E ele fala muito sobre essa questão da escrita livre, da gente ter como base a leitura, como a professora Andréa falou. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando eu vou começar um capítulo lá, letramento, estudos dos letramentos e letramento acadêmico, eu faço essa leitura prévia, né, sobre os autores que eu já havia selecionado, escrevo, e a partir dessa escrita, às vezes eu vou dialogando com outros autores. Isso aqui Paulo Freire também já falou, como é que eu posso dialogar? E assim você vai construindo esse processo da escrita monográfica. Só uma dica que eu dou, não coloque um peso, principalmente se você for uma pessoa ansiosa, se isso, né, afeta você emocionalmente, não coloque o peso na escrita. A escrita, ela não é seu filho. A escrita, ela vai ser modificada. É uma construção, como já foi falado aqui, coletiva, porque nós nos baseamos em pessoas que já pensaram, né, algum ponto daquilo que a gente está estudando, de pessoas que já escreveram sobre aquela área. Então, é uma contribuição que a gente está fazendo, mas uma contribuição coletiva, né? É claro que a gente tem a marca da nossa autoria naquele processo, como a professora Andréa falou, né? A partir do manejo que você faz das informações, como você organiza essas informações, né? Isso já vai demonstrando autoria, a sua autoria na sua monografia, mas respirem. É um processo que não deve ser doloroso, né? Se estiver sendo doloroso,
pensa assim, como é que eu posso melhorar isso? Porque é isso, a monografia é uma representação daquilo que você está fazendo ao longo da graduação. Não é para ser um peso, não é para ser uma cobrança, não é para você pensar que você está sendo julgado, mas é um momento de você expressar aquilo que você tem interesse, aquilo que você gosta, da maneira que você sabe, que você se encontra naquele processo. Perfeito. Agora a próxima pergunta é da Ellen Rangel, e ela pergunta como que a gente chama o orientador para nos orientar? Pode chamar através de uma conversa ou precisa ser algo formal? Ótima pergunta. É uma excelente pergunta, Ellen. O que eu acho bacana é porque ela faz o exercício do que, né, foi colocado pelas colegas aqui também para não ter medo, né, de perguntar. Bem, no meu entender, assim, por experiências também, vão muito do que qual é a situação que você se encontra dentro da universidade, né? Então, por exemplo, você está dentro de um grupo de pesquisa, né? Ela, por exemplo, ela é do Motiru, né? Ela tem a bolsa de pesquisa com a professora Giovana Tabac. Então, assim, aí já tem uma participação em um determinado núcleo. Se você se identifica com os professores, né, do núcleo do qual vocês estão fazendo parte, você pode fazer ali o convite, né? Se por acaso você nota que o seu objeto é com um determinado professor qual você teve aula, ou que você não teve tanta aula assim, ou não teve nenhum tipo de aula, aí você pode, né, solicitar, ver o e-mail do professor, encaminhar, né, de algo assim, pensando em algo mais formal. Mas, em geral, o que eu percebo é uma orientação, às vezes em sala de aula, o aluno vai e te procura, ou num grupo de estudo. Às vezes é muito assim, é variável, vai depender da sua situação enquanto indivíduo ali, das suas relações sociais que você vai construindo, sabe? Como também já recebi por e-mail. Então, eu acho que vai variar, viu, Ellen? De qualquer forma, tudo vai ser formalizado, porque no nosso curso a gente tem a carta de aceite. Então, a partir do momento que você falou sim, vice-versa, aí vai ser oficializado, vamos dizer assim, nessa carta de aceite. Perfeito. Próxima pergunta. Para aparecer aqui para a gente, temos da professora Jaqueline. Ela tem uma pergunta para a professora Andréia, que seria o que se espera de uma boa monografia, independente da área? Eu diria, Jaqueline, acho que eu posso dividir em duas partes, assim. Algo que eu acho que eu vou chamar de simbólico, né? Eu acho que a antropologia vai sempre me puxando, que é essa questão mais assim, né, de qual a aprendizagem que eu faço dessa monografia, acima de tudo, né? O que eu espero, qual a aprendizado em si que se encontra ali, porque toda escrita, todo letramento que a gente vê ali, todo papel preenchido, ele tem algo para dizer. Então, o que esse algo para dizer ele trouxe de experimentação, de aprendizagem, de circulação de conhecimento, de trocas ali. Isso é um ponto. O outro ponto que se espera de uma monografia, eu posso chamar de estrutural. É o que oficialmente, em termos de estrutura, se espera, né? Normas da ABNT, normas mais específicas também da biblioteca, ao qual vai ficar o repositório, né? Que não está descolada da ABNT, que tenha o resumo, que tenha palavras-chave, que tenha o sumário, que tenha, né, as fontes, né, o objeto de investigação, fontes citadas de uma forma, né, de acordo com as normas, né, da ABNT. Então, a priori, eu colocaria essas duas distinções: o simbólico, que tem a ver com algo de aprendizado, algo pessoal também, né, de construção, de circulação de conhecimento, e essa parte estrutural. E juntando
a gente tem o que é o início até da minha frase. O que se espera é que a gente denuncie, que a gente apresente um conhecimento, que a gente apresente uma pesquisa, né? Que aquilo venha somar com a sociedade, né? É para a sociedade, né? É para você, porque é a sua satisfação também da sua escolha, mas alguém vai ler isso, né? Alguém está em busca, e não é simplesmente esse alguém, assim, um ser misterioso. A gente tem que entender que a monografia ela tem que ter uma boa... Ela tem que conseguir se comunicar com qualquer pessoa de qualquer área, né? Que for ler ali. Que ela consiga, pelo menos, entender as nuances, né? Lógico, eu não sou arquiteta, eu não sou física, mas que a gente consiga ter uma linguagem que seja também mais acessível, sabe, à população. Acho que é isso, assim. Eu penso ser dessa forma. Muito obrigada, professora. Agora a gente tem uma pergunta para a Thaisa e para a Rafaela, da professora Jaqueline também. E ela pergunta, pela pesquisa que vocês fizeram, o que o estudante pensa sobre a monografia e o que ele espera de um orientador? Pergunta polêmica, né, Rafa? Muito polêmica, gente. Então, assim, pode falar. Não, eu ia falar que, então, a Thaisa pode falar da monografia. É porque, assim, gente, as nossas pesquisas tinham focos diferentes, né? Então, a Thaisa pode falar um pouco mais sobre essa questão da monografia e eu falo sobre essas perspectivas sobre o orientador. Combinado. Mais ou menos aquilo que a gente já falou aqui, né? No sentido de que a gente percebe que o estudante que, de fato, não consegue vivenciar essas práticas letradas ao longo da graduação, ele enxerga a monografia como desnecessária. A monografia se torna um peso, né? Uma cobrança, e é aquilo que está impedindo ele de conseguir o seu certificado tão essencial para que ele consiga prosseguir nessa vida profissional. E os estudantes que conseguem vivenciar... Assim, é claro que eu gostaria de pontuar uma coisa, assim, até desculpa, né, que eu falo muito, gente, mas é porque é uma questão, assim, que me incomoda muito nos cursos de maneira geral e que já foi citada aqui, que a professora Andréa também falou. É claro que quando a gente fala, né, a gente também tem que compreender as realidades existentes dentro de uma sala. Não é todo estudante, como já foi dito, que vai conseguir, de fato, vivenciar uma reunião de pesquisa, um grupo, enfim, como aconteceu comigo no início. Então, o que eu problematizo, inclusive na escrita da minha monografia, então, como nós, diante disso, dessa diversidade, o que nós podemos fazer para que todos tenham os mesmos direitos ao longo da graduação, né? E para quebrar, né, romper com aquela visão do perfil. Esse estudante tem o perfil para seguir o mestrado. Esse aqui não, vai ser o professor. Peraí. Mas o professor também é um estudante, também vai fazer uma formação continuada, né? Inclusive, ser professor é para isso que nós estamos nos formando, não é uma coisa separada, né? Então, há muita discussão sobre isso, né? E no meio dessa discussão, existem essas problemáticas em relação ao perfil do estudante que a gente vem observando. E muitas vezes os estudantes que não conseguem, de fato, vivenciar essas práticas, eles se distanciam. Então, para eles, a monografia é um peso que está impedindo que ele se forme. E isso é triste, porque a gente sabe, como a professora Andréa falou, quando a gente vive esse processo, né, dessa maneira... como pesquisadores em formação, como esse processo enriquece a gente, né? Hoje eu olho para a minha monografia, eu sou chorona mesmo, mas eu olho e toda vez eu penso assim, na emoção que eu estou carregando dos meus pais, de ser a primeira filha a estar me formando em uma universidade pública, sabe? Daquela minha luta toda para conseguir chegar até aqui, de tudo que eu tive que enfrentar, todos os problemas, eu olho para a monografia e falo, caramba, eu consegui, eu estou me expressando, eu estou me reconhecendo como uma pesquisadora, sabe? Eu estou fazendo essa contribuição e eu estou amadurecendo nesse processo. Então, eu consigo sentir a monografia assim. E eu luto hoje, assim, inclusive com as minhas colegas ao longo das disciplinas e tal, eu sempre lutei para que elas também conseguissem enxergar dessa maneira e conseguissem se apropriar do seu eu, da sua autoria, né, da sua autonomia ao longo desse processo de ensino e aprendizagem. Então, é uma questão polêmica, porque envolve o orientador e a orientadora, que a Rafa vai falar, né?
E envolve também o emocional, porque a escrita e a leitura, elas estão relacionadas com o emocional. Então, é uma coisa muito delicada, é um assunto muito delicado da gente abordar, né? Existem perspectivas e perspectivas, visões e visões. O nosso desejo era que todo mundo pudesse experimentar essa questão do pesquisador em informação e, de fato, pudesse vivenciar essas práticas, né, numa disciplina. Por que não? O professor fala assim, vamos publicar o seu texto, ficou tão legal, por que a gente não tenta publicar numa revista? Por que a gente não constrói um artigo, sabe? E inserir esse estudante nesse meio também e mostrar para ele que a construção de conhecimento é coletiva. A minha monografia é importante, a monografia da Rafaela é importante, a monografia de todo mundo é importante. Importante porque o conhecimento ele se dá nessa construção coletiva. Então, eu acho que o principal ponto é esse. Bom, gente, como a Thaís falou, né, as perspectivas sobre a monografia são diversas, né, e aí a gente escuta nas nossas pesquisas mostraram essas diferentes visões, mas a gente também escuta muitas coisas dos nossos colegas, assim, nas conversas de corredores, e a gente também acaba escutando muitas questões sobre as expectativas em relação aos orientadores, né? Então, uma das pesquisas que a gente realizou no PIBIC no ano passado era realmente entender como que era essa relação entre orientadores e orientandos. E aí, as pesquisas mostraram que há diferentes visões, assim como há diferentes visões sobre a monografia, há também diferentes visões sobre o papel do orientador, né? As expectativas que se esperam em relação a esse orientador. Então, algumas pessoas apontaram que esperavam que o orientador apenas fizesse a leitura do trabalho, então tem um pouco dessa visão do orientador como um corretor. E outras pessoas enunciaram, né, e durante as entrevistas falaram que esperavam do orientador exatamente essa troca, né, que é o que a gente realmente espera que aconteça. Então, quando você está ali produzindo uma monografia, você tem um orientador, espera-se que essa troca ela seja um diálogo mesmo entre aquilo que você está escrevendo, né, as dúvidas que você traz, né, as questões que você traz, e que o orientador ele possa também ali ir te acompanhando, que vocês façam também essa construção juntos, né? Então, assim como a escrita da monografia é um processo, a orientação também se encaixa ali como processo. Então, quando você vai estabelecendo essa relação com o orientador e você tem uma boa relação, que é também um fator muito importante, então você ter uma boa relação com o seu orientador é essencial, porque você acaba estabelecendo uma relação de confiança, né? Então, para muitas pessoas, compartilhar a escrita é realmente muito difícil, né? E aí, quando você tem um orientador, que você estabelece ali uma relação de confiança, você também abre a possibilidade dele ler aquilo que você está escrevendo, né? Dele acompanhar aquela escrita. Então, espera-se também que tenha uma relação de confiança entre o orientando e o orientador. Porque caso isso não aconteça, né, o fato de você ter uma orientação que seja um pouco mais complicada pode também gerar influências na sua escrita, né? Então, assim, se você tem uma relação difícil com o seu orientador, pode ser que seja muito mais difícil para você conseguir escrever, ou para você conseguir chegar e falar assim, olha, eu não estou conseguindo elaborar, eu não estou conseguindo desenvolver, você pode me ajudar de alguma forma? Então, por isso que espera-se que tenha essa relação realmente de troca e de diálogo, porque isso também vai impulsionar na escrita da sua monografia, né? Então, às vezes, você tá numa troca, você tem ali uma relação de confiança com o seu orientador, você chega e fala para ele, olha, eu não estou conseguindo escrever. Então, em vários momentos ao longo desse ano, eu cheguei para minha orientadora e eu falei assim, olha, eu não estou conseguindo elaborar isso. Ela disse, lê isso, lê aquilo, né? Ou então escreve um parágrafo por dia, me manda, que a gente vai trocando. Então, por isso que é importante ter essa relação e esse diálogo, né? Isso também é uma questão importante para quando a gente vai escolher o orientador da nossa monografia, né? Então, e, Rafa, você está falando isso, assim, e uma coisa que a gente até brinca assim, nós demos sorte. Porque, cara, a Jéssica e a Fabiana são pessoas maravilhosas. Sabe o que é um orientador? Ler com amor o que você está escrevendo? É isso. Eu acho que a gente tem que aprender a colocar em prática aquilo que a gente defende. A gente defende tanto Freire sobre a prática, a amorosidade. E o que é isso na prática, né, de fato? É isso.
assim, quando elas orientam, elas querem ver o nosso crescimento, elas querem que a gente participe, elas querem ver a gente evoluindo também, né? Então, é o cuidado ao falar, é o cuidado ao chamar a atenção, é o jeito ao indicar. Então, acho que isso que a Rafaela está falando é muito importante, da gente ter esse cuidado com o outro, né? O cuidado como a gente vai expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias, porque muitas vezes a escrita, foi isso que a gente estava falando, a escrita, ela, para aquela pessoa, é muito difícil compartilhar, muito medo de ser julgada, aquela questão da nota, né, da avaliação somativa, daquele peso, né, do julgar também social. Então, acho que isso que você está falando, Rafa, é muito importante a gente frisar. Mas nem todo mundo consegue ter essa relação, né? E aí que a gente viu na pesquisa. A gente viu que muitas pessoas se decepcionaram, falavam assim: ah, mas a orientadora quer que eu escreva o que ela quer. Mas a orientadora não deixa eu pensar em um autor. Só pode o autor que ela quer. Mas aí o que eu vou fazer? Porque se só tem aquela professora para orientar nessa área, né, Rafa? Algumas pessoas choraram ao longo das entrevistas. Foram muitas trocas, assim, que fizeram a gente também refletir, né, sobre a escrita, não só a escrita como processo de sofrimento, mas também outros fatores que influenciam, né, nessa questão de você se sentir bloqueado, de você não conseguir escrever, questões emocionais mesmo. Então, naquela primeira pergunta, né, que perguntou, além do tema, o que é importante a gente considerar, é importante que você considere também a relação que você vai estabelecer com aquele orientador, né, que essa conversa seja muito clara desde o início da sua monografia, para que o processo não seja tão sofrido, como a professora Andréia falou, né, que é muito raro a gente ouvir um estudante falar assim, eu escrevi minha monografia e não foi difícil, é muito raro mesmo, né? Então, assim, nas nossas pesquisas a gente conseguiu ver, né, surgiram essas questões, e como a Thaís falou, e o último ponto, assim, que eu queria também destacar, que eu acho muito importante, e que eu vou trazer também como exemplo, né, as práticas de orientação que a gente tem no nosso grupo, com as coordenadoras, é que a gente sempre também tem a chance de perguntar, né? Então, por exemplo, quando a Fabiana ou a Jéssica corrigem alguma coisa que a gente produz, um texto, né? Ou então quando elas avaliam alguma coisa que a gente manda, elas sempre falam assim, olha, a gente pontuou isso, mas se vocês não entenderem, vocês podem perguntar, né? Tipo, por que você sugeriu isso? Por que você sugeriu tal autor? Né? Então, ter também esse espaço para você dialogar de verdade com o seu orientador vai ser essencial na elaboração da sua escrita. Né? E é uma coisa que a gente traz como significativo, porque a gente sabe que, por exemplo, se em algum momento o barco desandar, se a gente não conseguir escrever, a gente vai poder chegar para a nossa orientadora, né? E falar assim, olha, não estou conseguindo, sabe? Tipo, não tá dando. E pelo menos a gente vai receber ali um espaço de acolhimento. Né? Pode ser que muitos dos problemas que afetam a nossa escrita não sejam resolvidos ali, mas a gente vai ter esse espaço de acolhimento, que muitas vezes é o que não acontece, né? Então é isso, a gente vai traçando esses diálogos, né, e pensando sobre as práticas de orientação, porque uma coisa que a gente discute também é que as práticas de orientação são também uma política, né? E que nas universidades não tem, né, uma política institucional sobre as práticas de orientação, né? E é uma defesa que a gente faz. Então, quem é esse orientador, né? Como se formar um orientador, né? E o que se espera da orientação na graduação, na pós-graduação e nesses diferentes espaços da universidade. Perfeito, gente. Muito obrigada, Thaísa. Muito obrigada, Rafaela e Andréia, pelas respostas de vocês. E eu acho que nós chegamos ao fim da nossa live de hoje. Gostaria de fazer um grande agradecimento às convidadas, professora Andréia Paiva, as meninas, Thaísa e Rafaela. Vocês foram todas incríveis. Muito obrigada mesmo. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Queria também agradecer ao público e lembrar que a lista de presença está aí nos comentários. A gente postou faz um tempinho já, então ainda dá tempo de pegar e preencher. E é isso, gente. Muito obrigada a todos presentes. A live vai ficar disponível para todo mundo que quiser assistir depois e reassistir, tá bom? Um abraço para todo mundo e boa semana para gente.